Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui à nossa aula de Direito Constitucional aqui do Eu Quero Passar. Meu nome é Walter da Cruz e estamos tratando aqui da geração, das gerações dos direitos fundamentais. Primeira, segunda, terceira e quarta gerações. Tudo bem, pessoal? Aula passada nós falamos aí, as aulas passadas falamos dos direitos de primeira geração, aqueles que surgiram lá nos movimentos das revoluções burguesas, mas que tiveram já um antecedente lá na Carta de 1215, a Carta Magna de 1215, onde primeiro se defendeu a ideia de que as pessoas não podiam ter a sua liberdade cerceada, pelo poder do monarca. E daí esse direito, essa ideia de direito à liberdade foi ganhando força no futuro, daquela época, até que chegamos nas revoluções burguesas e esses direitos de primeira geração foram consagrados. Tudo bem? Sempre lembrando que os direitos de primeira geração dizem respeito à liberdade em todas as suas manifestações. Falamos também dos direitos de segunda geração, os direitos de natureza social, coletivos, os direitos que têm a ver com a igualdade, a busca da igualdade. Tudo bem? Falamos que esses direitos surgiram aí, principalmente da Revolução Industrial, de tudo aquilo que aconteceu durante a Revolução Industrial, as dificuldades que os trabalhadores passaram naquela época pela atuação do capital, das forças de produção explorando de forma exagerada, de forma extrema, a mão de obra dos trabalhadores, e foi preciso que fosse criado um arcabouço de direitos sociais que começaram a aparecer nos textos constitucionais a partir do século XX. Tudo bem? E estamos falando agora, eu já até adiantei na aula anterior, dos direitos de terceira geração. E eu quero convidar vocês aí em casa a pegarem a caneta, pegarem o caderno e anotar bastante coisa que a gente vai dizer aqui hoje, tá bom? Vamos lá para o quadro? Vamos lá? Então, Direito Constitucional, professor Walter da Cruz, vocês aqui estão no Eu Quero Passar e vão passar, com certeza. Vamos lá. Direitos de segunda geração, já falamos. Vocês já sabem tudo sobre os direitos de segunda geração, mas vão estudar mais ainda. E falamos que são direitos positivos, em contraposição aos direitos de primeira, que são negativos. E falamos aí que os direitos de segunda geração dizem respeito à igualdade, enquanto os de primeira tratam mais do direito à liberdade. E estamos agora tratando dos direitos de terceira geração, tá bom, pessoal? Então vamos conceituar, não vamos esquecer isso aqui não. Anote aí, por favor. Direitos de terceira geração dizem respeito à necessidade de preservar o meio ambiente, a paz no mundo, o desenvolvimento econômico dos países e uma série de outros direitos. Pessoal, esse etc. aqui no final do nosso conceito, ele quer dizer muita coisa para você, porque a gente não pode encerrar, a gente não pode dizer, olha, os direitos de terceira geração são apenas esses, não. Os direitos de terceira geração, pessoal, são direitos difusos, Notem, ao mesmo tempo que ele trata do que diz respeito à proteção, à preservação do meio ambiente, ele fala da paz no mundo, ele fala da necessidade do desenvolvimento econômico de todos os países, não apenas de uma nação. Então nós temos aí os direitos fundamentais de terceira geração, que são direitos difusos, dependendo do doutrinador, você vai encontrar outros direitos também considerados de terceira geração, mas há elementos que os unem, há elementos comuns entre todos esses direitos, que são o quê? A inspiração na solidariedade e na fraternidade. Notem aqui no conceito,
a gente fala de paz no mundo, a paz, e a gente fala, essa paz que deve ser buscada entre as nações, a resolução pacífica dos conflitos, que naturalmente surgem e sempre vão surgir entre as nações, mas nós falamos aqui também da preservação do meio ambiente. Né? Essa ideia de preservar o meio ambiente não esteve presente nos direitos de primeira geração, porque eram direitos individuais, ou seja, tratava das necessidades do indivíduo e, notadamente, o direito à liberdade. Não fala também da ideia da preservação do meio ambiente, não se fala dessa ideia nos direitos de segunda geração, que são direitos assim mais relativos aos direitos sociais, aos direitos relativos ao trabalho, o direito ao trabalho, direito à greve, à saúde, à educação. Mas é só agora, né, na nossa contemporaneidade, no nosso tempo, que surge essa noção, essa ideia de direitos de terceira geração. Né? Preservar o meio ambiente é direito difuso, é um direito que todos nós temos, né, de conviver em um ambiente sadio, e é preciso criar dispositivos constitucionais ou até mesmo infraconstitucionais inspirados na Constituição para garantir, né, preservar esse direito ao meio ambiente sadio, combater a poluição sonora, a poluição ambiental, não é verdade? Bom, a paz no mundo e o desenvolvimento econômico dos países. Nós temos aí, né, a atuação de organismos internacionais como a ONU, buscando o desenvolvimento econômico dos países. Alguns países aí sofrem com problemas sociais gravíssimos, ainda enfrentam massivamente a questão da fome, e é preciso que a comunidade internacional não vire as costas para essas nações, né? Ajude a esse desenvolvimento dos países, principalmente da África. Nós temos aí países africanos, países também aqui na América Latina, na Ásia, que têm dificuldades econômicas e que não podem ser desamparados pelas nações mais ricas do mundo. Correto? Porque aqui, pessoal, tratamos dos direitos inerentes à condição humana, que é a condição de todos, de todas as nações, tá? Então, falando ainda dos direitos de terceira geração, vocês precisam entender que esses são direitos difusos, ou seja, tratam de assuntos diversos, mas todos buscando a solidariedade e a fraternidade. Correto, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Direitos de primeira geração são direitos que tratam da liberdade. Direitos de segunda geração tratam da igualdade. Direitos de terceira geração já buscam, né, a valorização da solidariedade e da fraternidade entre todos. Lembrando, direitos difusos são os direitos da terceira geração. Bom, antes, pessoal, de entrarmos aqui no nosso próximo tópico, que são as características dos direitos fundamentais, que já tem aqui elencado, vocês podem olhar. Pega o caderno, anota aí. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 características dos direitos fundamentais, que eu vou explicar cada uma delas para vocês, tá? Mas eu queria, antes de entrarmos aí nesse assunto propriamente dito, voltar aqui a falar um pouco mais sobre esses direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Percebam, aqui o nosso curso tem um objetivo muito específico, que é ajudar você a se preparar para o concurso público. Então, nós trazemos aqui aqueles assuntos mais importantes, aqueles assuntos mais que têm uma possibilidade maior de serem cobrados em provas de concurso. Então, prestem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Temos os direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração e os direitos de terceira geração. Mas, alguns doutrinadores já falam em direitos de quarta geração, direitos fundamentais de quarta geração,
e direitos fundamentais também de quinta geração. Mas como há ainda uma confusão acerca desses direitos, principalmente de quinta geração, não é tema aqui para nosso curso de Direito Constitucional voltado para o concurso público. Mas, em relação aos direitos de quarta geração, inclusive defendidos aí pelo grande Norberto Bobbio, eu gostaria que você anotasse uma coisa aí. Se na sua prova vier citando os chamados direitos de quarta geração, você vai anotar que dizem respeito à engenharia genética e aos riscos que a engenharia genética trazem para a humanidade, ou podem trazer para a humanidade. Então, os direitos de quarta geração visam regular essa questão da engenharia genética. É claro que também sobre os direitos de quarta geração, há doutrinadores que trazem outros assuntos à baila. Outros dizem que não existe direito de quarta geração, porque eles fazem parte dos direitos de terceira, são direitos difusos, mas há, como eu disse, doutrinadores que não pensam assim. É o caso do Norberto Bobbio. Ele diz que os direitos de quarta geração dizem respeito à engenharia genética e aos riscos que essa engenharia genética pode trazer para o futuro da humanidade. Ok? Tranquilo? Anotou? Cuidado com isso. Bom, pessoal, e aí, dando sequência aqui à nossa aula, eu gostaria de falar das características dos direitos fundamentais. Características dos direitos fundamentais. Você que vai fazer concurso precisa conhecê-las, certo? Eu não quero que chegue lá na prova, cai lá características dos direitos fundamentais. Ah, mas você tem que saber isso aí, tudo bem? Vamos lá. A primeira característica é a universalidade, certo, pessoal? E o que diz respeito? O que é isso? Os direitos fundamentais são universais? O que quer dizer isso? Pessoal, os direitos fundamentais, eles são direitos que atendem, que tutelam a todas as pessoas que estiverem no território nacional. Então, não são direitos apenas dos cidadãos, não são direitos apenas de estrangeiros que estão no Brasil, mas são direitos que dizem respeito à condição humana, à condição humana. Qualquer pessoa que estiver no território nacional goza dos direitos fundamentais, né, ali previstos na Constituição brasileira, notadamente no artigo 5º da nossa Constituição de 1988. Então, não esqueçam, uma característica dos direitos fundamentais é a universalidade, ou seja, todas as pessoas, todas presentes no território nacional gozam dos direitos fundamentais, são universais. A segunda característica aí é a limitabilidade. E o que é isso? Como assim os direitos fundamentais podem ser limitados? Podem sim. Nós temos, senhoras e senhores, uma série de direitos fundamentais, né? Muitas vezes esses direitos entram em conflito. E aí depende da interpretação do Poder Judiciário para saber qual direito fundamental deve ser utilizado. Há também alguns direitos fundamentais que, embora sejam direitos que as pessoas possam usufruir, né, fruir desses direitos, eles têm limites. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental. Mas há limites para o direito à vida? Há sim. O limite, inclusive, é estabelecido na própria Constituição. Em caso de guerra declarada, pode ser estabelecida a pena de morte. Não é uma limitação ao direito à vida? Então, gente, anote isso aí no seu caderno, por favor, agora. Não existe direito fundamental absoluto. Todos os direitos são relativos e podem ser limitados, ok?
Então, pessoal, estamos aí começando o estudo, né, dessas características dos direitos fundamentais e vamos continuar na próxima aula. Mas já falamos aí da limitabilidade e da universalidade, características dos direitos fundamentais, ok? Um grande abraço para você, aguardo na próxima aula para a gente continuar com esse assunto. Até mais.